Nesse vídeo eu vou falar sobre Toaru Kagako no Dark Matter, o mangá do número 2 de Academy City. É um mangá de somente 4 capítulos, infelizmente. Só traduziram o capítulo 1 para português, o resto só em inglês. Não se sabe se terá continuação. Foi aquela coisa, lança os capítulos e vê o que vai dar. Mas já vai dar mais de um ano isso. Se até agora não aconteceu continuação, eu acho difícil acontecer. Fato infeliz pra mim, pois o Kakine é meu nível 5 favorito. Ele e o Accelerator são os nível 5 que eu mais gosto. Os poderes de ambos são os mais interessantes entre os níveis 5. Eu gosto muito dos personagens em si também. São como preto e branco. Accelerator é dito ter um poder comparável a um acelerador de partículas. Ele pode destruir tudo, e Kakine tem sua matéria negra, onde com ela ele tem poderes criativos. Ele pode criar qualquer coisa que existe, desde que ele saiba fazer isso. Ele inclusive foi usado para fazer a criação da lança de Ótinos, um deus mágico. Pensando agora nisso, é realmente um fato absurdo, que foi necessário o número 2 para a criação de um artefato de um poderosíssimo deus mágico. Deuses mágicos são fortes o suficiente para destruir o universo facilmente. Alguns acham que foi humilhante ele ter sido usado, mas isso só prova o quão forte ele é. Diz que com sua matéria negra é possível criar mais de 25 mil tipos de energias diferentes. Cara, 25 mil tipos de energias diferentes, não dá para imaginar isso. Mas agora vamos para a história do mangá. O mangá, como eu disse, tem só 4 capítulos, e só um deles é traduzido para português. Então como que eu fiz para ler? Traduzi palavra por palavra. Eu gosto do Kakine, e eram só 3 capítulos para traduzir, então eu fiz um esforço. O foco dessa história é mostrar como Kakine fez o plano que nós vemos na primeira luta entre Kakine e Accelerator, de criar vetores que não existem para atacar Accelerator. Ele busca dados. Ele precisa de dados sobre ele para criar um plano de antemão. E nessa busca ele encontra Yuzuriha Ringo, que era uma telecinesista, e tinha participado do projeto Dark Mai. O projeto Dark Mai consiste basicamente na transferência de habilidades de cálculos do Accelerator a certas pessoas, para o fortalecimento de seus poderes, e ela era uma dessas. Juntos então, Kakine começa a tentar explorar seus poderes, porém descobre que Ringo não tem ideia de como eles funcionam e não consegue usar eles normalmente. Uma pessoa misteriosa então em um drone diz que sabe e os chama ao laboratório. Lá ele se encontra com Kurioru Umidori, personagem que aparece algumas vezes na série principal também. Descobrimos que os poderes de Ringo só se ativam com um trauma psicológico muito forte. O laboratório que a levam é o que a sua amiga foi morta, por experimentos. Ainda tem resquícios de sangue no lugar inclusive. Mais especificamente, por isso exatamente, os cientistas acabaram descobrindo que o trauma ativava os poderes de Ringo, e começaram a dar choques em sua amiga que já tinha problemas de coração, para estimular ela, para agitar ela, mas escondia, levando à parada cardíaca. Algumas coisas bem interessantes que nós podemos observar nessas interações é que Kakine não se importava realmente com o lado negro. Ele não é um dos personagens que ele gosta do lado negro, como alguns. E sim porque é conveniente para ele, porque vai facilitar o objetivo dele, que nada mais nada menos que provar que regras não se aplicam a ele. Ele fala várias vezes isso. Kakine me lembra de certa forma Virgil, que não faz as maldades exatamente porque gosta, mas é a forma mais fácil e conveniente de concretizar seus planos. Kakine vai pouco a pouco se apegando a Ringo. Mesmo ele sabendo que ele precisava dos dados, ele não gostava da ideia de ver ela sofrendo. Kurioru fez umas barreiras e fica a todo momento tentando convencer ele a não se intrometer porque precisava dos dados.
e que as tragédias começam a acontecer todos os dias em Academy City. Que o lado negro é isso, que o lado negro é aquilo. Até que uma hora que ele fica de saco cheio. Eu não faço a menor ideia de como que ele faz isso nessa hora. Mas ele levanta o laboratório inteiro e faz ele flutuar uns 30 metros do chão. Aparece instantaneamente na frente da Kuroyoro e fala algo como: eu não me importo com os termos do seu lado negro ou com as tragédias que acontecem nele, porque essas regras não se aplicam a mim. Esse momento foi muito foda. É bem algo no naipe de um nível 5, e prova os poderes absurdos deles. Eu não sei como ainda depois disso a Kuroyoro teve a coragem de tentar lutar contra o Accelerator, depois de ter visto a diferença insuperável de poder entre ela e os outros nível 5. Mas né, às vezes eu acho que alguns personagens de Toauro têm fetiche por apanhar. Mais tarde nós descobrimos que a voz por trás do telefonema era Kihara Souji, mais um dos Kiharas completamente malucos. O cara tinha a audácia de ficar zoando o fato do Kakine ser o plano substituto do Accelerator. Os caras realmente pedem para morrer, cortejam a morte, como dizem as latinovas chinesas. Ele consegue sequestrar a Ringo. Kakine vai atrás para salvá-la, e é quando a mente dela é controlada por Kihara. Kihara faz Ringo lutar contra Kakine com todo o seu potencial liberado. E é uma boa luta. Ela consegue ferir Kakine impressionantemente, porém ele consegue a superar e a salva. Enquanto Kihara ainda vive e continua tentando lutar, Kakine então perde a paciência e decide matar Kihara Souji de vez. Ele, como um cientista louco, fica maravilhado quando Kakine libera completamente o seu poder em uma determinada área. E é muito bizarro porque quando ele faz isso começa a crescer gelo do chão, aparece vento e depois o corpo de Kihara vira uma areia. Ele morre tentando contar as possibilidades dos poderes de Kakine, mas ele para em 2500 e diz que realmente os poderes dele são completamente incompreensíveis. Não fazem sentido algum. Ringo diz que quer que Kakine a salve. Ele diz então para ela procurar um herói, pois ele não é. No caso desse acontecimento, eu não lembro se ele vem agora nessa cronologia, mas em algum momento essa conversa acontece. Kakine não entende que a salvação que Ringo queria provavelmente era estar ao lado dele. Durante a fase de experimentos foi mostrado para os integrantes do projeto Darkmai todos os níveis 5. Ringo se surpreende e acha lindas as de Kakine, e deseja que os cálculos dele sejam implantados nela, não os do Accelerator. Mas isso nunca acontece. Ela diz a ele que suas asas são lindas. E isso lembra de uma garota de sua infância que também dizia isso. Nós realmente não sabemos quem é essa garota, e é muito difícil tentar teorizar qualquer coisa, porque realmente não se sabe nada. Só mostram os flashbacks rápidos de um Kakine criança. Cara, começou a chover aqui, eu espero que não atrapalhe no vídeo. E mostra ela dizendo que as asas dele eram lindas. É uma garota branca de cabelos longos, talvez loiros, mas algum tom claro, pois a coloração no mangá é branca. E o que sabemos que acontece alguma tragédia e ela morreu. Muito provavelmente por isso Kakine se tornou o que ele é hoje. Com tudo parecendo ter acabado bem, é descoberto que Ringo tinha um dispositivo com ela que pararia todos os seus órgãos. Kakine pergunta para Yobo se poderia ter feito algo, porém não dava tempo. Era muito repentino. Ela então morre. Isso faz com que Kakine perca o resto da humanidade que ele tinha. No final ele diz que vai provar que as regras não se aplicam a ele. Basicamente era esse o objetivo dele a partir daquele momento. Ele não ligava para quem fosse morrer no meio disso. Ele já não ligava para nada mais. Diferente de Accelerator, que conseguiu salvar Last Order, ele não conseguiu salvar Ringo. Inclusive Accelerator supõe que algo assim surgiu em seu passado na primeira luta deles, que por mais que ele não conhecesse, os comportamentos dele o fizeram acreditar nisso. Ele estava completamente certo. Eu realmente queria que esse mangá continuasse. Para mim isso está muito superior a Toaru Kagako no Accelerator, que é o mangá do Accelerator, que por mais que Accelerator seja um ótimo personagem, eu não achei que o mangá dele ficou bom.
Os personagens, a trama, é tudo tão sem importância. Não. Tipo, esse mangá dele, tão lá ou não faz diferença nenhuma, não contribui nada para a série principal. Não tem nenhum, só tem personagem que não vai aparecer na série principal, que realmente não faz diferença, cara. Simplesmente não prende. Toara Kagako no Dark Matter, por outro lado, tinha tudo para estar no mesmo nível ou até melhor do que Eragon. Porque, cara, é um mangá que tem tudo muito bem amarrado, tudo bem. E tudo interessante também, é tudo muito interessante, sabe? As motivações por trás do Kakini. Poderiam continuar nessa vibe aí. É um mangá necessário, porque Kakini não aparece muito na novel. É um personagem que faz muita falta. Mesmo Kakini Besouro 5 tá sumido há um tempão. É algo que é meio estranho, sabe? Quando algo acontece, os mais fortes com certeza vão se mobilizar para tentar resolver. Ele é um deles. Mas não, muitas vezes não sabemos onde sequer ele estava nesses momentos. É complicado. Somente no volume 3 do Gênesis Testament que ele é mencionado, muito rapidamente. Uma pessoa diz que uma garota loira estava voando por cima de um besouro. Se isso era algum tipo de evento promocional ou propaganda. Ramazura vê isso e fica interessado na conversa, mas quando ele tenta olhar, a pessoa já sumiu na multidão. E basicamente é isso. Obviamente a garota loira era Frêmia, e o besouro era Kakini na forma de besouro. Eu sei que muita gente não considera o Besouro 5 o Kakini, mas eu acho que seja ele. O Besouro 5 é o lado bom da personalidade do Kakini. Nós sabemos que esse lado existe, justamente porque o mangá o mostra. Se ele não tivesse nenhum lado bom, seria impossível o Besouro 5 aparecer em primeiro lugar, pois é parte dele, um clone dele. E é isso. Não tem nada confirmado até agora, mas eu espero muito que tenha uma continuação.